Fala aí pessoas, tudo certinho? Essa daqui é a segunda parte do vídeo, onde eu tô falando de uma obra que eu peguei, que é para fazer a parte elétrica de um sobrado. Então o sobrado ele foi dividido, na verdade continua sendo sobrado, só que agora ficaram um sobrado individual, casas individuais. A parte de baixo é separada da parte de cima. A gente então está fazendo a obra, a parte elétrica, na parte de cima. No vídeo anterior eu falei um pouquinho sobre como era a ideia do cliente, falamos um pouquinho sobre o projeto e começamos a fazer o corte. Nesse vídeo então eu vou mostrar como que foi feito o chumbamento do quadro de disjuntores, das caixinhas e a passagem dos eletrodutos. Nessa obra, a parte elétrica eu fiz ela basicamente completa. A única coisa que não foi eu que executei foi a parte do padrão, a entrada de energia onde a concessionária ela fornece. Aí foi um outro profissional que realizou esse serviço. Eu fiquei então apenas com puxar a alimentação lá de fora, lá do padrão, até a casa e fazer toda a elétrica na parte interna da casa. Acompanhe então a instalação do quadro e a fixação das caixinhas. Agora eu vou instalar a caixa de disjuntores, ou o quadro geral da casa. Esse quadro aqui que eu vou instalar, ele tem espaço suficiente para 16 disjuntores, que vai atender perfeitamente a carga instalada dessa casa, segundo as subdivisões dos circuitos. E ainda vai ter uma sobra caso precise acrescentar algum circuito futuramente. Aqui ó, a lajezinha onde eu passei o eletroduto, eu já tô aqui em cima. Aqui a gente consegue ver aqui os dois eletrodutos, né? Um é para iluminação, que deve estar bem aqui no meio onde eu tô, e o outro é para entrada de energia, que vai vir daquele poste ali, ó. Vai vir daquele poste ali que eu mostrei, e ele vai entrar bem aqui do lado. Bem nessa lateralzinha aqui, olha. Tá vendo esse eletroduto pendurado ali? Então ele vai entrar ali. E eu agora vou fixar uma roldana. Uma roldana dessa daqui, ó, assim. Onde vai passar 3 cabos de 10 milímetros pro fio ficar bem esticado. Vou fixar ele mais ou menos aqui, olha. Aí o fio vai entrar dentro dele, vai passar por ele e entrar naquele eletroduto que tá ali. O eletroduto flexível, que a maioria conhece como conduíte, eu utilizei ele todo na medida de 3/4. Confesso que na hora de passar o ramal, a entrada de alimentação para o quadro de disjuntores, eu senti um pouco de falta de ter usado o cabo de 1 polegada. Não que teve uma dificuldade muito grande, não, ele passou tranquilamente, mas ele poderia ter passado de uma maneira um pouco mais suave. Não deu tanto trabalho assim, mas deu um certo trabalho. Quanto às caixinhas, antes de começar a fazer os cortes e fazer a instalação das caixinhas, uma coisa muito importante que é necessário fazer, toma um pouco de tempo, mas é o ideal, né? É pegar as caixinhas e colocar um nível do lado para poder ver se elas realmente estão bem niveladas. Que às vezes você faz o recorte do nivelamento, só que depois que você quebra ali o encaixe da caixinha, pode ser que uma pedra ou algum relevo faça com que ela fique torta. Aí talvez assim a olho nu você não consegue ver, mas quando você coloca algum espelho, aí você percebe que a caixinha ficou um pouco torta, quando você tem uma visão geral na parede. Porque assim, a maioria dos espelhos modernos, eles têm uma regulagem, onde você consegue corrigir esse deslocamento, esse desnível no próprio espelho da caixinha. Só que tem umas que são parafuso e você não tem muito essa jogada de deslocamento.
Então a importância de se nivelar bem, até mesmo na hora de fixar as caixinhas na parede. Uma coisa muito interessante que eu notei nesse modelo de caixinha aí, é que ela vem com essas abazinhas aqui, olha. A maioria hoje em dia vem com essas abas aqui, ó. Essas abas elas ficam melhores para você facear melhor a caixinha com a parede, então ela realmente fica bem resistente. O que eu utilizei aí para poder fixar essas caixinhas foi uma mistura de gesso com cimento, porque o gesso é um material bem maleável, então é muito fácil de trabalhar com ele. Sem contar que você consegue já dar o acabamento final, né? Se for com concreto você não consegue dar um acabamento muito legal, até mesmo camurçando. Às vezes você consegue, né? Mas o gesso você já consegue ali dar um acabamento, se for o caso só lixar ali em volta da caixinha e já pode passar tinta. E além disso, pelo fato dele ser bem maleável, muito mais maleável do que o concreto, ele tem uma aderência maior. Porque olha só, tá vendo que ele é todo vazado assim nas laterais? Esses daqui são os cortes para você poder passar os eletrodutos. Por exemplo, eu vou utilizar o eletroduto de meia nessa caixinha. Aí corto de cima. O de 3/4. Aí corta essa. O de 1 polegada. Aí corta atrás. Só que para você fazer esses cortes, já tem uns riscos vazados. E quando você coloca gesso aqui na caixinha e fixa ele na parede, o gesso ele penetra entre esses furos, entre essas partes vazadas. E quando ele endurece, tem uma aderência muito maior. Então fica realmente muito resistente. Eu até percebi isso porque em uma das alterações que foram feitas nessa casa, eu precisei tirar a caixinha que eu já tinha instalado no lugar e passar para outra parede. E confesso que não foi tão fácil assim não. Quebrei mais concreto do que o gesso. Quando veio o gesso com tudo. Então ele realmente fica bem resistente. É uma ótima solução. Além do mais, que acaba sendo mais barato também, porque o gesso, em comparação com o concreto, que leva cimento, leva areia e tem um tempo de secagem muito maior, ele realmente acaba sendo bem mais útil. Outra coisa que a gente pode ver aqui também é essa caixinha aqui. Nessa caixinha aqui eu já vou colocar um eletroduto que vai descer lá para a parte de baixo. Descendo a escada, aqui no cantinho, olha. Lá embaixo vai ser uma área de serviço. Aí o eletroduto vai sair o fio de alimentação vai vir para cá, para essa caixinha que vai ser um interruptor. Vai descer por aqui. Aí a saída é aqui atrás, vai vir pelo piso, porque aqui vai se bater um contrapiso também. Vai descer na escada e vai entrar aqui, olha. Aí aqui vamos fazer a derivação lá para a parte de baixo, para a máquina de lavar, para a bomba de água e assim vai. Esse daqui é uma iluminação para a escada, para poder na hora de descer a escada à noite não ficar muito escuro. Então aqui já coloquei já a caixinha e vamos que vamos. Nessa caixinha aí, que está interligada no quadro, que eu disse que o eletroduto vai descer e vai ficar oculto ali no contrapiso, então, ali vai ficar um interruptor de 3 iluminações. A iluminação da sala, a iluminação da varanda e a iluminação da escada, que foi aquele ponto que eu mostrei na escada, um pouquinho mais abaixo. Caso esteja de noite, o cliente queira deixar a escada bem iluminada. Mas também nesse ponto, onde o eletroduto vai descer para a iluminação, eu também vou levar o circuito da área, onde vai alimentar a máquina de lavar. E também teve outra alteração aí, porque o cliente disse que ele não estava pretendendo colocar piso ali na varanda no momento. Iria ser uma coisa que ele iria deixar mais para frente. Então, para o eletroduto não ficar ali exposto até esperar o contrapiso para poder ser ocultado, então a gente preferiu furar a laje e passar logo o eletroduto lá para baixo. E fazendo isso foi até melhor, porque já deu para fazer o circuito tanto da área, da máquina de lavar, da bomba, e também já deu para passar e deixar os fios da iluminação lá da escada já preparados. Então quando ele comprasse aquela tartarugazinha para deixar ali na escada, os fios já estavam lá e já estaria tudo pronto. Vamos ficar por aqui então, e caso você não tenha assistido o vídeo anterior, a primeira parte, eu vou deixar o link aqui para você poder clicar e ser direcionado direto para aquele vídeo. No próximo vídeo, na terceira parte, nós vamos falar então
sobre como foi a montagem dos circuitos, falar um pouco sobre suas divisões, como eles ficaram separados, fazer a montagem do quadro e também mostrar como ficou o resultado final, junto com a entrada de alimentação lá no ramal. E claro, se você gostou, não se esqueça de deixar aquele like e compartilhar esse vídeo para outras pessoas, seus amigos, seus parentes. E também não se esqueça de se inscrever para receber o próximo vídeo. Beleza? Valeu!